vai dar continuidade ao assunto de analgésicos opioides, começando com agora a farmacologia, né? Mas eu queria contar um pouquinho da história para vocês de como foi que esses opioides vieram a se tornar medicamento, né? E como a maioria na verdade, a maioria dos medicamentos eles vieram do uso popular e os opioides também vieram do uso popular. Então, no século XVII, quando a pessoa queria, né, um efeito de sonolência, de sono, inclusive quando estava com diarreia, fazia o suco da papoula. Papoula, gente, é uma planta que provavelmente vocês não conheçam por esse nome, mas vocês já viram em muitos jardins, né? Então, a papoula ela tem diversas espécies, onde uma dessas espécies, que é a Papaver somniferum, e o nome somnífero justamente por causa do sono, ela tem uma substância que a gente veio futuramente a descobrir que isso era a morfina, mas que na época do século XVII, eles faziam um suco dessa folha caule e tomavam quando eles tinham, né, vontade de ter um efeito analgésico, de melhorar o sono ou antidiarreico. E aí, no século XVIII, eles descobriram que isso estava não na folha nem na flor, que estava na seiva. Então, eles abriam o caule e tiravam a seiva da papoula. E aí, quando foi em 1902, eles conseguiram isolar o constituinte da seiva da papoula. Essa seiva eles chamaram de ópio, daí veio o nome para frente, opioide. E aí eles conseguiram isolar essa substância da seiva da papoula, que ela era capaz de gerar analgesia, de provocar o sono e de ter efeito antidiarreico. E aí eles tinham que dar um nome para essa substância agora isolada, não mais na forma de um extrato. E aí, como essa substância provocava sono, o deus do sono era Morfeu, então eles resolveram chamar de morfina. Então foi aí que veio o nome da morfina, que até hoje é conhecida por nós como um analgésico de forma extremamente potente, tá? Quando a gente fala dos opioides em geral, e aí a gente tem dois termos, isso é bom a gente frisar, existe o termo opioide e existe o termo opiáceo. O opiáceo são substâncias com poder analgésico de ação central, proveniente exclusivamente de origem natural, tá? Então, a morfina é um opiáceo, tá? Porém, quando a gente, pegando a indústria com a química, produz um medicamento que tem essa atividade de analgesia central, ela já não é mais considerada um opiáceo. Então, se ela é sintética, foi dado um outro nome, que é o opioide. Na verdade, o opioide ele abrange qualquer analgésico de ação central que tenha seja ele de origem natural, seja ele de origem sintética. Então, a gente usa o termo opioide porque ele é um termo mais abrangente. Vamos falar um pouquinho de quem são eles. A gente tem a morfina, que veio da historinha lá do Morfeu, né, que é um opiáceo, é um opioide. Temos a codeína, temos a petidina, o fentanil, a metadona e o tramadol. Por que que eu deixei aqui em negrito, né, a codeína e o tramadol? Porque a codeína e o tramadol são menos potentes, então eles são chamados de opioides fracos, certo? A morfina, a petidina, o fentanil são considerados opioides fortes, são opioides mais potentes, tá? Então eles são chamados de opioides fortes. Então a gente vai mais na frente a gente vai falar dessa classificação de fraco e forte, né? E normalmente dentro de algumas especialidades prescritoras, né? Quando você tem uma intensidade de dor moderada, você fica com opioide fraco, codeína e tramadol. Na odontologia é assim, na medicina é assim também quando a gente tem doses mais baixas, quando você tem dores mais moderadas. E a morfina e os opioides fortes, eles ficam, né, reservados para dor intensa, e isso a gente já tinha discutido na nossa última aula, a gente só não tinha dado nome para quem eram esses opioides. Não sei se vocês já ouviram falar de um medicamento chamado Imosec. O Imosec é a loperamida. A loperamida é um opioide, mas ela é um opioide muito hidrossolúvel. Então, ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Então, não tem como ela ter esse efeito, vamos dizer assim, analgésico de ação central, porque ela não consegue penetrar na barreira hematoencefálica. Então, a loperamida é utilizada como antidiarreico. Já que a morfina, além de causar sono, além de gerar analgesia, ele era também antidiarreico. Então, a gente descobriu que os opioides têm uma capacidade de relaxar a musculatura do intestino.
tá? E aí, por relaxar a musculatura do intestino, acaba que o efeito antidiarreico aparece. Quando a pessoa está com diarreia, ele melhora, mas quando ela não está com diarreia e está com dor, normalmente esses medicamentos são provocadores de efeitos adversos como constipação. Então, a loperamida, que é o Imosec, ela é um opioide que não tem ação analgésica porque não penetra no sistema nervoso central e hoje é utilizado apenas como antidiarreico, tá? E aí, eu queria que a gente entendesse como é que esses opioides vão atuar no meu sistema nervoso central, né, impedindo aquela chegada da informação da medula para o encéfalo. Como é que eles vão fazer isso? E aí, gente, para a gente entender como é que os opioides vão fazer, a gente tem que entender como é que as substâncias fisiológicas da gente também fazem, tá? Embora a morfina tenha sido descoberta antes das minhas substâncias endógenas. Então, eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar nas endorfinas, tá? Endorfinas são substâncias fisiológicas nossas analgésicas. Então, eu tenho um analgésico natural que é a endorfina. Existem momentos que essa endorfina está alta, existem momentos que essa endorfina está baixa. Né? Então, às vezes, quando a pessoa está lá jogando futebol, se machucou, não sente tanto a dor naquele momento porque ela está com liberação alta de endorfina, tá? E aí a dor vem depois quando a gente tem uma redução da liberação dessa endorfina e, consequentemente, uma maior sensibilidade à dor. Então, como é que essas endorfinas funcionam? Existem 3 receptores no nosso sistema nervoso central, que foram receptores nomeados do grego, mi, sigma e kappa. Os 3 receptores estão entre a medula e o encéfalo, e esses receptores são acoplados à proteína GI. Ou seja, se é proteína GI, nós temos uma ação que é inibitória. Certo? Então, nossa ação é inibitória. Então, quando as endorfinas e as encefalinas, que são essas substâncias analgésicas naturais da gente, estimulam esses receptores, se estimulam, são agonistas, e aí, quando há um estímulo desses receptores, o que vai acontecer? Eu vou ter um efeito inibitório. E um efeito inibitório de quê? Um efeito inibitório da informação passada da medula para o encéfalo. Se eu tenho esse efeito inibitório, automaticamente eu vou ter uma redução da transmissão da dor. Tá certo, professor? O receptor mi, sigma e kappa só está nessa conversão medula-encéfalo? Não. Esse receptor ele tem funções em outras regiões. Então, é importante a gente entender que qualquer medicamento que estimule também esses receptores pode gerar efeitos adversos, tá certo? Então, o receptor mi, ele está relacionado aí, com a analgesia supraespinhal, que é da medula para o encéfalo, mas ele também está no pulmão. E quando ele é estimulado, como ele é inibitório, ele causa depressão respiratória, tá? O receptor mi é o motivo da maioria desses medicamentos causarem dependência. Então, morfina causa dependência. O receptor sigma está lá no trato gastrointestinal, tá? Então, quando eu estimulo o receptor sigma, que é inibitório, eu tenho uma redução da motilidade do trato gastrointestinal, o que justifica o efeito antidiarreico. Mas, quando eu tenho esse medicamento sendo utilizado, por exemplo, para analgesia, justifica também a constipação que ele pode provocar, tá certo? Então, existem alguns efeitos adversos que são associados ao estímulo desses receptores. É claro que a endorfina, que é fisiológica, ela não vai gerar esses efeitos exagerados nos outros órgãos, mas quando a gente começa com medicamento, isso pode acontecer. Como eu disse anteriormente, a morfina foi descoberta antes da endorfina. E por isso que o nome da endorfina é endorfina. Então, a gente deu o nome de morfina, e depois eu descobri que existia uma substância no meu corpo que atuava igual à morfina. E aí eu chamei de endo, porque é uma substância endógena, e fina, porque morfina tem um final de fina. Então, o nome endorfina é como se fosse a minha morfina endógena. Essa é a ideia do nome endorfina. Mas por que a morfina é tão potente? Ou por que eu ainda sinto dor se eu tenho endorfina? Gente, se você está sentindo dor, mesmo tendo substâncias que são analgésicas de forma natural, é porque o estímulo que está sendo gerado no seu tecido é um estímulo maior do que o seu corpo consegue fazer a inibição, né? Impedir essa conversão aqui da medula, a informação da medula para o encéfalo. E aí é nesse momento que a gente precisa de uma ajuda para que medicamentos consigam aumentar a minha resistência à dor. E a morfina, ela atua igual à endorfina e mais, né? A morfina, além de estimular os receptores mi, sigma
e kappa, que ela faz igual as endorfinas fazem, elas também conseguem estimular e alterar canais iônicos, tá? Então, o que acontece? Elas abrem canal de potássio. Quando o potássio sai da célula, eu diminuo a carga positiva dentro da célula. Então, isso gera uma hiperpolarização. E a gente viu que toda vez que a célula está hiperpolarizada, o que a gente tem é uma dificuldade da célula de ser excitada. E é justamente essa dificuldade que eu preciso, já que eu preciso que a célula não se comunique com outra para essa informação não chegar no sistema nervoso central. A gente viu que para qualquer sinapse, eu tenho que ter entrada de cálcio, né? E a sinapse lá da substância P, que a gente viu que é um mediador central importante, depende do cálcio. Então, o opioide, além de estimular os receptores Mi, sigma e kappa, além de abrir os canais de potássio, eles conseguem inibir os canais de cálcio. Quando eles fecham esses canais de cálcio, você acaba não tendo a liberação do principal neurotransmissor, que é importante para o processo lá da transmissão da informação da dor, que é a substância P. Tá? Então, a morfina é tão potente porque ela atua como a endorfina atua, e ainda assim ela tem outros mecanismos, que é abrir canal de potássio, fechar canal de cálcio e inibir diretamente o principal neurotransmissor da dor, que é a substância P. Vou falar de alguns efeitos, né, que ela pode provocar, alguns adversos e alguns terapêuticos. Obviamente, quando se usa um opioide, o objetivo é a analgesia, sem dúvida nenhuma. Porém, o uso desse opioide pode dar também euforia, a pessoa pode ficar um pouco agitada, pode provocar depressão respiratória, e mesmo em doses terapêuticas, isso é uma coisa importante, tá? Pacientes com doenças respiratórias crônicas, a morfina tende a diminuir mais ainda a capacidade respiratória. Ela consegue inibir o centro da tosse no sistema nervoso central, e ao inibir o centro da tosse no sistema nervoso central, ela pode ser usada como antitussígeno. Normalmente, quem é usado como antitussígeno é a codeína, tá? Que é um opioide fraco, certo? Normalmente, a morfina também faz isso, mas a gente usa mais a codeína. Pode provocar náusea e vômito, porque ela ativa uma zona do cérebro chamada zona do gatilho e causa miose, constrição da pupila. Essa miose, ela não vai me dar nenhum efeito clínico, né? A pessoa ter a pupila mais contraída, isso não vai gerar nenhum desconforto nela. Mas essa miose é importante em casos de overdose de morfina. Como são medicamentos que provocam dependência, em casos de overdose, você pode diferenciar essa overdose dos opioides de outras overdoses pela miose. Por exemplo, um paciente em overdose de morfina, o sintoma dele é diminuição cardiorrespiratória, tá? Redução cardiorrespiratória. Essa característica é a mesma dos benzodiazepínicos. É a mesma do álcool, do intoxicação por álcool, do intoxicação por benzodiazepínico. Então, a diferença do álcool para o benzodiazepínico, no caso agora, para os opioides, é essa miose. Que eu não vou encontrar no álcool, eu não vou encontrar nos benzodiazepínicos, mas eu encontro na intoxicação por morfina. Então, você facilita o tratamento, tá? Além disso, como eu mostrei para vocês, né, ele reduz a motilidade e aumenta o tônus, o que justifica aquele efeito antidiarreico que a papoula era usada, mas para quem está usando para dor, ele gera constipação, tá? Então, ele vai causar realmente uma diminuição da contração no trato gastrointestinal e dificuldade de eliminação das fezes, tá? Pode ser usado em pacientes com cálculos renais, que é uma dor, não sei se vocês já tiveram, mas é uma dor muito intensa, é uma dor intensa na qual tem indicativo de opioides fortes, dependendo da intensidade, e não deve ser usado em cálculos de vesícula. Então, no rim pode ser usado, mas na vesícula não. Por que na vesícula não? Porque a morfina tem a característica de contrair a vesícula. Então, se eu tenho uma pedra, um cálculo dentro da vesícula e eu aperto, em vez de eu diminuir a dor, eu tendo a aumentar essa dor, tá certo? Então, no cálculo de vesícula não é uma boa ideia. E também, muitas vezes, tento eliminar aquele cálculo da vesícula de forma espontânea. Só que a morfina, ela consegue contrair o esfíncter da bexiga. Do esfíncter. Então, o que acontece? Ao contrair o esfíncter da vesícula, você acaba não tendo a capacidade dessa pedra ser eliminada de forma espontânea,
tá? A morfina é indicada, em último caso, pelo fato dela viciar. Exatamente. Um dos motivos é a dependência, mas essa dependência ela só para de ser contraindicada quando o uso é prolongado, porque a dependência só acontece com o uso continuado. Mas a gente deixa a morfina normalmente em último caso, por quê? Porque ela tem uma tolerância muito rápida. Então, é muito rápido, eu vou precisar de doses maiores dela. E quanto mais eu tiver que usar ela, mais efeito adverso eu vou ter. Mais náusea, né? Mais miose, mais depressão respiratória, mais constipação. Então, a gente deixa para último caso, para que eu não tenha que elevar tanto assim a dose, justamente para que a gente consiga manter o tratamento, né, com menos efeito adverso possível. Tem um slide lá na frente que vai falar sobre essa tolerância. Eu vou discutir com vocês essa tolerância e é um dos motivos pelo qual ela é deixada para a última opção. Então, só voltando aqui, ela é indicada para cálculo renal, mas deve ser evitada em pacientes com cálculos biliares, porque ela pode provocar contração da vesícula e constrição do esfíncter, o que dificultaria a pedra ser expelida de forma natural, tá? Além disso, ela pode provocar coceira, a morfina principalmente, pode provocar coceira, porque ela aumenta a liberação de histamina pelos mastócitos, provoca broncoconstrição, o que faz com que a morfina não seja indicada para paciente com asma. A gente tem um outro opioide que não tem essa broncoconstrição tão exacerbada, que é a petidina. A petidina já é uma opção mais indicada para pacientes asmáticos, tá? Se for um opioide forte. Pode provocar bradicardia, o que naturalmente leva à hipotensão, além dessa histamina liberada que é vasodilatadora. Então, a gente tem a bradicardia com vasodilatação mediada pela histamina, que pode baixar a pressão. Pode provocar espasmos no ureter, bexiga e útero e imunossupressão, mas essa imunossupressão é no uso crônico, tá? Então, ela causa uma diminuição da liberação de cortisol, na verdade, desculpa, um aumento da liberação do cortisol e o aumento da liberação de corticoide é imunossupressor, tá? Mas isso só com uso crônico. Então, muitos efeitos adversos que a gente tenta evitar. Obviamente, quanto maior for a dose, maior vai ser a intensidade desses efeitos adversos. E por que eu estou falando em relação a essa dose? Porque a morfina gera uma tolerância muito rápida. Então, olha aqui esse gráfico, esqueçam essa linha verde e olha só para a linha amarela, que é a linha da morfina. O que significa isso? Significa o tempo, né, que a morfina iniciou, aqui foi um tempo zero, 12 horas, 24 horas, 36 horas depois. E aqui é a DE50, que a gente já estudou na aula de farmacodinâmica. O que é a DE50? É a dose efetiva de 50%, que é a menor dose, né, efetiva que a gente tem para considerar aquele efeito terapêutico viável. Então, o que quer dizer esse gráfico? Que quando eu iniciei o tratamento com morfina, a minha dose efetiva era essa daqui, que dá mais ou menos 15 miligramas, né? Que no caso aqui, 15 milimols por quilo. 12 horas depois, a pessoa não consegue mais reduzir a dor com a mesma quantidade. Oh, meu Deus, meu gráfico aqui, pronto. Então, já aumentou aqui para talvez 20 miligramas. 24 horas depois, se eu tomar os 15 miligramas que eu tomei no começo, um dia depois ela já não resolve. Então, eu já tô, cada tempo que passa, a dose efetiva vai aumentando. Por quê? Porque a morfina causa tolerância. O meu corpo se adapta ao uso dela. Professora, mas se adapta como? Se a gente olhar aqui, 3 dias depois do início do uso da morfina, eu tenho uma dose praticamente 5 vezes maior do que a dose que eu iniciei o tratamento. Então, esse é um dos motivos pelo qual evita-se utilizar morfina, né, numa situação onde eu consiga resolver com outras coisas, porque naturalmente eu sei que se eu tiver que ficar continuando ela, eu vou ter que aumentar a dose de forma progressiva e muito rápida, tá certo? E quando eu aumento dose, eu aumento efeito adverso. Eu aumento hipotensão, eu aumento coceira, eu aumento constipação, eu aumento depressão respiratória, broncoconstrição. Então, por isso que a morfina é reservada mesmo para situações terminais, quando eu tenho que usar de forma, né, prolongada, ou
posso usar a morfina em situações agudas, onde eu uso uma dose e não uso mais, para que justamente eu não tenha que fazer essa elevação de dose. Então, por exemplo, um paciente fez uma cirurgia e aí eu dou uma dose de morfina depois da cirurgia porque ele está sentindo muita dor. E pronto, não dou mais. Ou eu vou utilizar, por exemplo, em câncer terminal, onde eu tenho que avaliar o risco-benefício. Então, já que eu não tenho nenhum outro tratamento para fazer, eu tenho que deixar o paciente mais confortável em relação à dor, sabendo que eu vou aumentar o risco dele coçar, sabendo que eu vou aumentar a constipação nele, tá? Então, essa tolerância é muito importante. E por que é que ela acontece? Lembra que os receptores Mi, sigma e kappa são receptores acoplados à proteína GI, não é isso? A proteína GI vai inibir uma enzima chamada adenilato ciclase, certo? Então, o papel da morfina ao estimular esses receptores é diminuir essa enzima. Diminuir essa enzima, eu tenho uma redução da transmissão da informação da dor. Isso já é uma coisa que a gente sabe. Bom, o que é que meu corpo faz? Eu tomo a morfina, inibo a enzima. Aí meu corpo diz, tem alguma coisa inibindo a enzima, vamos aumentar a produção dela. Se eu estou aumentando a produção da enzima, o que eu tenho que aumentar? A dose da morfina, para poder ela conseguir bloquear as enzimas que o corpo está compensando. Aí, quando eu aumento a dose da morfina e que eu conseguir bloquear tudo, aí o meu corpo diz assim, tá, tem algum problema, vamos produzir mais. E aí fica essa briga, o corpo achando que tem um problema e aumentando a síntese, e eu tendo que aumentar a dose da morfina para compensar essas adenilato ciclases que estão sendo super produzidas pelo nosso corpo. Tá? Então, esse é o motivo da gente ter que aumentar a dose de forma rápida e contínua com a morfina, tá? Tolerância é diferente de dependência, tá? Tolerância é quando o efeito da substância se perde com o tempo e a dependência é quando você se torna dependente daquela substância, onde o seu corpo ele necessita daquela substância. E a gente só sabe que uma substância causa dependência quando a gente tira ela e ela gera síndrome de abstinência. A gente sabe que a síndrome de abstinência da morfina, né, na retirada da morfina, é através do receptor Mi. E os sintomas são esses: agitação, coriza, diarreia, porque ela causa constipação, tirar ela vai dar diarreia, tremor e o paciente fica se arrepiando, que é o que a gente chama de piloereção. Não sei se vocês já assistiram a série House, né, mas a série lá do Dr. House, ele é viciado em opioide, ele é dependente de opioide, ele tem um problema na perna, ele toma oxicodona, que é um opioide forte, e ele se torna dependente. Né? Então, tem inclusive um episódio no qual percebem que ele é dependente, não estão mais dando medicamento para ele, ele consegue uma receita, compra o medicamento, toma vários de uma vez, porque o corpo dele estava numa necessidade, numa síndrome de abstinência muito alta, e ele tem uma overdose. Tá? E aí, essa overdose, ela pode ser letal com opioides, porque você pode ter uma depressão muito importante cardiorrespiratória, tá? Então, professor, como é que a gente resolve essa dependência? Existe algum tratamento para essa dependência? A ideia de resolver dependência na morfina é a mesma ideia de resolver a dependência no cigarro. A gente viu que lá atrás, né, que a vareniclina, por ser um agonista parcial, ela conseguia resolver bem a dependência do cigarro. Dentro dos opioides, a gente tem também um agonista parcial dos receptores Mi, justamente que são os receptores que causam a síndrome de abstinência. Então, a metadona é utilizada normalmente para aliviar os sintomas da síndrome de abstinência. Então, por exemplo, uma pessoa que está numa situação como essa, que é internada numa clínica, ela vai usar a metadona para poder ter menos síndrome de abstinência, para querer menos os opioides e conseguir, né, que o corpo se desintoxique de forma lenta e gradual, já que já está num grau de dependência muito grande. Se for uma pessoa que está usando esse medicamento a longo prazo, né, e precisa parar de usar, ela não pode retirar de uma vez, justamente porque senão ela vai entrar em síndrome de abstinência, e isso deve ser feito de desmame, do mesmo jeito que a gente viu lá para os benzodiazepínicos. Então, os benzodiazepínicos precisam ser desmamados e os opioides também, tá? A gente tem alguns casos de dependência de opioides, normalmente em profissionais de saúde, que é quem tem mais acesso. Esses medicamentos são tarja preta e são vendidos só com retenção de receita.
Então, a gente tem muitos casos de overdose desses medicamentos em profissionais de saúde, tá? Onde, de fato, eles se tornam dependentes, né, desses fármacos. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas em vários filmes e séries americanas, nos Estados Unidos, eu não sei, eles usam muito mais opioide do que o que a gente usa aqui. A gente tem uma cautela maior no uso de opioide no Brasil. E lá eles usam bastante. Então, é muito comum a gente verificar em série pessoa que tem, né, usou, por exemplo, machucou o braço, aí foi para o hospital, aí começou a usar opioide, aí fica dependente. Aí, quando ele fica dependente, ele fica sem o opioide, porque acaba o tratamento, e aí ele se machuca, né, se autoflagela para conseguir o opioide. Então, né, não é pouco comum a gente encontrar isso nos filmes e séries americanos, porque é algo mais comum por lá mesmo do que aqui. Aqui a gente tem mais essa dependência acontecendo em profissionais de saúde, e quando o paciente faz uso, esse desmame sendo feito corretamente, o risco dessa síndrome de abstinência é praticamente zero, tá? Bom, em relação aos efeitos adversos, eu já citei vários para vocês, né, como hipotensão, coceira. Eu citei vários efeitos adversos para vocês, porém 2 deles chamam mais atenção e os pacientes reclamam mais, que é a constipação, que é a dificuldade de ir ao banheiro, e a depressão respiratória, que acontece mesmo em doses terapêuticas. Então, esses 2 são os efeitos assim, onde a gente conseguiria destacar uma maior prevalência, onde praticamente todos os pacientes sentem, tá? Esse efeito de constipação e depressão respiratória é com uso normal, né? Com as pessoas que utilizam a forma como os médicos ou como os dentistas prescreveram. Porém, existem os efeitos adversos na sobredosagem, na intoxicação, né? No caso de uma overdose, que é coma com depressão respiratória. Que se a gente for falar dos benzodiazepínicos e álcool, é o mesmo sintoma, coma com depressão respiratória. Só que existe uma diferenciação na intoxicação pela morfina, que é a miose, que não tem nos outros, tá? Então, essa miose é super importante quando a gente fala no tratamento da intoxicação por opioides. E esse tratamento é como, professora? É com antagonista. É com a naloxona. A naloxona é um antagonista dos 3 receptores, do Mi, do sigma e do kappa. Então, se esses receptores são os receptores que a morfina se liga, a naloxona bloqueia esses receptores e, consequentemente, diminui a intoxicação. Só vou vir um pouquinho para frente, depois vou voltar, né? Então, a naloxona ela tem afinidade pelos 3 receptores, que é o Mi, o sigma e o kappa. Só que tem um problema. Ela bloqueia a morfina de se ligar nos receptores e diminui a intoxicação. Ótimo, perfeito. Só que quem é que se liga também no receptor Mi, sigma e kappa que a gente viu que a morfina imita? Os nossos opioides endógenos, como as endorfinas, não é isso? Então, imagina que quando a naloxona bloqueia esses receptores, né, não deixa ninguém se ligar aqui, eu nem vou ter a ligação da morfina, minha intoxicação diminui, mas eu também não vou ter a ligação da endorfina. E a endorfina é aquele meu analgésico natural. É aquela substância que faz eu tocar minha pele e não sentir dor. Então, os pacientes que usam naloxona, eles ficam em estado de hiperalgesia, tá? Por quê? Porque ao bloquear os opioides endógenos, qualquer estímulo agora é capaz de gerar dor, tá? Então, a naloxona só é utilizada em tratamento de sobredosagem de opioides ou quando uma mulher grávida utilizou opioides na gravidez e o bebê, né, por passar pela barreira placentária, o bebê nasce com desconforto respiratório. Se ele nascer com desconforto respiratório, pode ter sido opioide, então usa também no bebê a naloxona para poder o bebê não ter a síndrome do desconforto respiratório, porque essa saúde pulmonar nos primeiros dias de vida ela é fundamental para o desenvolvimento do bebê. Tá? São as situações que a gente utiliza na naloxona. Lembrando que ela bloqueia a morfina, mas ela também bloqueia os opioides endógenos, o que vai me dar uma sensação um pouquinho maior de dor, tá? Aqui só são as indicações, né? Dores oncológicas, artralgias, queimaduras, cólica renal pode, cólica biliar não, traumas musculoesqueléticos, né? Trabalho de parto também pode ser usada. Não é indicado em dores neuropáticas, tá? Normalmente aquelas hérnias de disco, neuralgia do trigêmeo, as disfunções temporomandibulares não são indicadas. Por quê? Porque é um tratamento longo. Porque dor crônica necessita de um tratamento longo. E opioide para tratamento crônico não é bacana,
por causa dos efeitos adversos e possível dependência. Embora os opioides fracos, como codeína e tramadol, eles não causem dependência, tá? Como a morfina, a oxicodona, a petidina causam. Então, dor neuropática não é uma boa opção, tá? E aí eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês, onde ela diferencia, né? Eu trouxe os principais opioides. Morfina é um opioide forte, codeína é um opioide fraco, a metadona também, mas a gente só usa ela para diminuição da síndrome de abstinência. O tramadol também é um opioide fraco, mas não é um agonista parcial, tá? Agonista parcial mesmo, eu vou até botar aqui, AP, de agonista parcial. É só a metadona, tá? A morfina é um opioide forte. E a petidina e o fentanil também são opioides fortes. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter alternativas diferentes dependendo da intensidade que a gente viu lá, né, da escala de dor. Então, se o paciente está em dor moderada, eu vou usar opioides fracos, como codeína e tramadol. Se o paciente está em dor intensa, eu vou usar opioides fortes, como morfina, como petidina ou fentanil. Normalmente, a primeira escolha é morfina para dor intensa e codeína para dor moderada. A codeína só existe por via oral, então a gente não tem como fazer isso em ambiente hospitalar. Quando a dor é moderada e o paciente está em ambiente hospitalar, dá para usar o tramal, que é o tramadol, que é por via endovenosa, tá? Então, uma coisa que é importante a gente destacar aqui nessa tabela é que... Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Pronto. Uma coisa que é importante a gente destacar nessa tabela são os efeitos adversos. Então, a morfina está aqui com todos os efeitos adversos e os outros opioides, né, tem a relação da diferença em relação à morfina. Por exemplo, a codeína, como ela não é um opioide forte, ela não causa dependência, e de todos esses efeitos da morfina, o dela é principalmente constipação. Então, o efeito adverso é bem mais leve. O tramadol já não causa depressão respiratória, o que já é uma boa alternativa para quem tem problema respiratório. Porém, ele aumenta o risco de convulsão, certo? Que a codeína não tem. A petidina, ela tem os mesmos efeitos adversos da morfina, mas ela também não causa depressão respiratória. Então, ela pode ser usada para quem, ó? Ela pode ser usada para asmático, que a gente viu lá no começo da aula. Ela pode ser usada para asmático. Então, se o paciente é asmático, não pode fazer uso da morfina. Quem é que usa para asmático? Petidina, tá? Petidina é utilizado para asmático. Normalmente, a primeira escolha do opioide fraco é a codeína, né? Quando o paciente é asmático, também não pode fazer uso da codeína, vai para o tramadol, porque ele não causa depressão respiratória. Porém, tanto a petidina como o tramadol causam aumento do risco de convulsão. Então, deve ser evitado para pacientes que têm epilepsia, né, ou histórico de crises convulsivas. Tá? Então, tanto a petidina como o tramal, petidina dos opioides fortes e tramadol dos opioides fracos, aumentam o limiar, né, diminuem o limiar convulsivo e aumentam o risco de convulsão. Já morfina e codeína não devem ser utilizados para asma, por causa da broncoconstrição e da depressão respiratória, tendo como opção para asmático a petidina nos opioides fortes e o tramadol nos opioides fracos. Então, assim, né, a gente finaliza aí a parte de opioides e finalizamos completamente a nossa a primeira metade da nossa AV2. Então, vou passar a atividade para vocês de AV2, de parcial de AV2, na verdade. E queria também destacar que na odontologia vocês fazem uso principalmente da codeína, certo? E do tramadol. E principalmente codeína, tá certo? Quando é no hospital é o tramadol, quando é para ambiente domiciliar, né, ambulatorial, é a codeína. Quando vocês precisarem usar opioides fortes, provavelmente o paciente esteja internado e aí essa prescrição é feita juntamente com o corpo clínico médico. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Pronto.
Ok. Deixa eu só botar meu vídeo aqui. Vejam se vocês conseguem me ouvir sem... Cadê? Habilitar vídeo. Vejam se vocês conseguem me ouvir sem travar muito. Bom, eu preciso passar para vocês a parcial de AV2, que o conteúdo vai ser farmacologia cardiovascular, benzodiazepínicos e opioides, né? Os 3 conteúdos que a gente começou a ver depois da AV1. E vai valer 3 pontos da nossa AV1, tá? Que vão ser... Eu não tinha passado para vocês nenhum, né? Nenhuma atividade, porque vocês estavam em semana de prova, mas a partir de agora, que já acabaram as provas, eu vou começar a passar atividade para vocês. Como eu não passei dessas anteriores, eu vou passar desses assuntos anteriores. Então, vamos continuar na mesma linha, vamos fazer um mapa mental para cada assunto, cada mapa mental vai valer 1 ponto, um para opioide, um para ansiolíticos e um para antipertensivos, para cardio. O de antipertensivo ele vai ser um pouco maior, porque tem a parte de hipertensão e de insuficiência cardíaca. Né? Então, por exemplo, quando vocês falarem lá, classes farmacológicas, não precisa explicar todas as classes, mas bota lá, por exemplo, inibidor da ECA, aí bota os principais representantes, mas também não precisa, né, entrar tanto, porque senão vai ficar um mapa muito grande, tá? Então, um mapa mental para cada assunto vai ser a nossa parcial de AV2. Eu vou abrir uma atividade, né, como parcial de AV2 e vocês vão enviar os 3 mapas em PDF pelo sistema. Tá bom? Combinado? Tá certo. Ok. Tem como só repetir os assuntos? Todos os assuntos que foram dados, que não foram cobrados na AV1. Antipertensivos e insuficiência cardíaca, que é a parte de cardiovascular. Temos também os ansiolíticos, que foi o da semana passada, e o dos opioides, que são essa semana. Ok? Tá bom. Mas os mapas, gente, do mesmo jeito que a gente fez a AV1, o mapa também vai ser em dupla, tá? Então, vocês vão me enviar em dupla, e aí vocês conseguem conferir, né, um mapa, assim, conseguem se ajudar no mapa de ou não tá extenso demais ou também não tá sucinto demais, porque tiveram alguns mapas que estavam sucintos demais e outros que estavam extensos demais. Eu comecei a dar uma olhada e a gente tem essa variação, né? Então, é importante que você tenha aí a dupla justamente para ter essa equalização. E vocês vão, cada dupla me envia um, tá? Tem que ser em PDF, porque eu já corrijo o mapa e já deixo o feedback da correção no sistema, tá certo? E em PDF. E, por favor, gente, coloque no nome do arquivo o nome de vocês. Por exemplo, Gustavo e Breno, 316.3, para eu poder saber, né, se eu tiver caso que baixar, eu saber de quem é, tá bom? Ok. Eu vou abrir a tarefa lá e vou colocar também no grupo do WhatsApp. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem já ir avisando para a turma, já para começar a fazer, tá? E aí, eu não vou dar, quando eu vou ver mais ou menos, acho que uns 15 dias, eu acho que dá pra gente finalizar isso, né? 15 dias tá tranquilo. Ou vocês ainda estão com muita atividade? Hein, gente? Eu acho que as atividades vão começar a chegar agora, essa semana. Pronto, então vamos adiantando. 15 dias, tá? Então, hoje é dia, deixa eu botar aqui no calendário. Hoje é dia 13 de maio, dia 27 de maio vai ser o prazo para vocês me entregarem. Tá bom? Tá. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima.